nós chegamos no tempo certinho, vai dar para começar legal. Vamos orar. Vou pedir para a irmã Verônica aí, ora aí, irmã Verônica, para a gente iniciar, já que seu microfone já está aberto. Amém. Pai querido, Pai eterno, Pai, nós te louvamos, te damos graças, ó Deus, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu vida, Pai querido, Pai amado, Pai. Agradecemos, ó Deus querido, Deus eterno, por esta reunião e pedimos, ó Pai querido, Pai amado, Pai, a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Pai, pedindo que o teu Espírito Santo, Pai, esteja nos ensinando, Pai querido, Pai amado, Pai, e também que o Senhor nos ajude, Pai, a não ficar somente no ouvir, mas nos ajude a colocar em prática tudo que nós ouvimos, Pai. Pai, prepara os nossos corações, Pai, para ouvir os teus ensinamentos, ó Deus querido, Deus eterno. Pai, em nome de Jesus que nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meu pai já abriu aí? Bom, queridos, nós vamos entrar então na nossa no nosso primeiro momento aí, já com o texto em si. Vamos trabalhar então, começando com o texto. E hoje nós vamos, eu pensei em trabalhar até o capítulo 3, mas aí eu pensei que vai ficar muito extenso. Então, para a gente, o meu propósito é a gente ir trabalhando o Apocalipse, e trabalhando o Apocalipse bem. Eu vou cortar todos os microfones aqui só para não dar interferência, tá? Quem quiser falar assim, é só depois só depois abrir o microfone e falar, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Dá um joinha aí. Estão me ouvindo bem, né? Então, assim, eu quero fazer esse estudo de uma forma bem tranquila, bem devagar, no sentido da gente ir trabalhando cada capítulo, cada tema, tirando as dúvidas quando forem surgindo, e também tendo a contribuição de vocês dentro da percepção que vocês vão tendo e porventura eu não estiver tendo, ok? Pode passar aí, pai. Então, assim, o primeiro capítulo... Não, volta. Aí. O primeiro capítulo do livro de Apocalipse é uma introdução ao livro. E ali a gente já tem alguns apontamentos. Ali a gente já tem algumas indicações do próprio autor sobre o que ele vai falar, sobre o que ele vai estar justamente trabalhando nesse livro, tá bom? E um título que a gente pode dar aí é a magnífica apresentação do noivo. Ali nós temos justamente a apresentação do noivo, a apresentação de Jesus, de quem ele é, da maneira como ele está, da sua forma gloriosa, poderosa, se apresentando para João especificamente e para a igreja de maneira geral. Pode passar. Bom, diante disso, então, vamos compartilhar, então? Vamos começar, antes de eu falar qualquer coisa aqui, acredito eu, espero que vocês tenham lido pelo menos o capítulo 1 do Apocalipse de João. Se você leu, eu gostaria que você compartilhasse aí sua primeira impressão desse capítulo 1, o que você destacaria, o que você poderia compartilhar conosco dessa primeira leitura que você fez do capítulo 1. Quem gostaria aí de fazer, de começar? Um de cada vez, sem brigar, tá? Professor, Oi? o que eu achei legal é que ele fala uma hora que Jesus vai voltar, né? Os anjos falou que está olhando para cima, ele vai voltar e todos vão ver ele voltando. Achei legal. Eu achei legal também a espada que está na boca dele, que corta como dois gumes, que é a palavra para a gente guardar. E muito bacana. Legal. Notificou que ele é o Filho de Deus. Uhum.
Muito bem, Vicente. O Vicente você pode ver que na própria leitura vocês já vão já dando a própria interpretação, ó, já vão dando indicações. Ó. Você falou aí, ó, na boca dele tem a espada de dois gumes, fala da palavra de Deus. Então, assim, o Vicente fez uma leitura e já deu uma interpretação acerca daquilo que ele entendeu do texto. Porque justamente as imagens que a gente tem, aquilo que a gente já trabalhou algumas aulas atrás, as imagens é um convite a interpretação. Mas vamos lá. Quem mais gostaria de falar aí? Ele nos constituiu no reino. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isso daí que você destacaria, Luiz? Por que você destacou essa expressão? Porque ele diz aqui que nós somos sacerdotes, né? E o seu Deus, Pai e Filho, né? Legal. Muito bem. Por aí. Vamos lá. Quem mais destacaria? Vamos compartilhar aí. O que mais te chamou a atenção? O que você acha assim interessante nesse primeiro capítulo? Ó, tô vendo que vocês não fizeram lição de casa não, hein? Vocês estão vendo agora, hein? Ninguém mais? Vocês querem ouvir mesmo, né? Vocês não querem falar não, né? Interessante é a imagem do próprio Cristo. É isso que a gente vai trabalhar, principalmente aqui agora nessa manhã. A maneira como Cristo ele se apresenta. Se apresenta de forma gloriosa, impactante, poderosa. Então, vamos lá, então. Ninguém mais quer falar não, partilhar não? Senão vamos seguir, hein? Pode ir para a próxima slide, pai, por favor. Bom, nós trabalhamos sobre isso, por que as pessoas não leem o Apocalipse hoje em dia. Hoje em dia, é uma impressão que se tem. Geralmente as pessoas. Não é à toa que ele é colocado como o último livro do Novo Testamento. Apesar de ser realmente escrito, é um dos antigos, é um dos escritos mais recentes, vamos dizer assim, do Novo Testamento, porque ele foi realmente um dos últimos livros a serem escrito, se não o último mesmo, pelo menos o que está na Bíblia. Mas geralmente esse livro ele foi discutido, ele foi debatido no próprio contexto da igreja do segundo século, do terceiro século, sobre a possibilidade ou não de colocar esse livro no cânon. Então houve-se debates. Então esse livro é um livro realmente que gera uma certa curiosidade em vários aspectos dele. E o fato dele estar ali por último não é só por causa da questão cronológica, mas também por esse fato, desse debate de muitas vezes. Até o Lutero, que é mais recente, ele de certa forma ficava com o pé atrás com o livro do próprio livro do Apocalipse. Como a gente já citou, já conversou aqui, é porque é um livro justamente que gera e mostra muitos caminhos interpretativos. Então, ele gera esse debate. Mas, geralmente, pode passar, as pessoas não leem o Apocalipse, eu poderia destacar aqui um primeiro ponto, é porque a ideia de que ele é um livro selado, que trata de coisas encobertas, de coisas que ninguém entende, que ninguém sabe, é uma coisa oculta. Então, por isso, muitas pessoas acabam
não dando o devido valor e, às vezes, desacreditam do livro ou deixam ele de lado. Porém, a ideia do livro, principalmente que está muito implícito logo no início, no capítulo 1 que nós lemos aí, é que é o oposto disso. Até tem um comentário aqui desse autor, que diz assim: Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos e propósitos à sua igreja. A palavra, no grego, apocalipse, significa revelação. Então, logo de cara já fala, é revelação de Jesus Cristo. É a revelação da pessoa de Jesus Cristo e do propósito dele, do propósito de Deus para a história humana e para a sua igreja. Então, esse é o objetivo do livro, esse é o objetivo logo de cara que João já quer apresentar e que dá nome ao próprio livro. Então, Apocalipse significa isso, significa você desvelar, tirar o véu, aquilo que encobre. Então, esse é o objetivo do livro, mostrar justamente isso. Não é à toa que logo no final, João ele até dá esse alerta, fala assim, olha, não... Quer dizer, Jesus dá um alerta para João, dizendo assim, não é para selar este livro. Ou seja, esse livro é para ficar aberto. Esse livro é para que... Porque, lógico, com certeza, as pessoas daquela época, elas entendiam o Apocalipse muito mais do que nós hoje. Mas é um livro que revela, acima de tudo, a pessoa, o poder, a glória do Cristo que venceu, do Cristo que já revela para nós a vitória dele, que foi conquistada desde lá da cruz. E a gente vai perceber quando a gente vai penetrando cada vez mais nesse livro. Outro dado, pode passar? Outra questão que às vezes impede as pessoas de ler é a ideia de que o livro fala só de catástrofe, tragédia e caos. Isso também trabalhamos no início das aulas. Acha que o livro só trabalha de caos, de fim do mundo. E a ideia é justamente que está na cultura popular hoje. Então, se você fala assim, a gente trabalhou aquela imagem daquela explosão que teve lá no Líbano, e aí o jornalista colocou lá, questão lá da tragédia apocalíptica. Então, a ideia é de que Apocalipse sempre remete a questões trágicas, de tragédia. Mas, na verdade, Apocalipse não é isso. Apesar dele trabalhar esses aspectos que lidam com guerras, lidam com diversas situações, mas o Apocalipse ele é fundamentalmente a revelação de Cristo. Do Cristo que venceu e que é vencedor. De um Cristo glorioso, de um Cristo poderoso. É isso que essa palavra, esse livro, ele quer revelar para nós. Ele quer revelar essa nova face de Cristo. Esse Cristo glorioso que está no trono. Esse Cordeiro que venceu. Esse Cordeiro que é Cordeiro e Leão ao mesmo tempo. É poderoso. Então, basicamente é isso que a gente precisa entender desse livro e de uma vez por todas, tirar todo o preconceito que às vezes possa estar no nosso coração em relação a este livro. Pode passar? Bom, então nós temos aí a experiência de João. Deixa eu só mudar a mensagem aqui. Nós temos então a experiência de João logo nos 3 primeiros versículos. Pode passar. Então, interessante que João, o autor, como nós também já trabalhamos a questão da autoria, então João, o apóstolo João, ele escreveu então o Evangelho de João, as cartas joaninas que nós temos lá, 1ª, 2ª, 3ª João, e nós temos o Apocalipse. Tá? Então são 4 escritos. Interessante que no Evangelho ele alertou as pessoas a crerem em Cristo. O Evangelho é justamente isso. Daí que vem a palavra evangelismo, ou evangelismo. Quando a gente fala assim, eu vou fazer um evangelismo, a ideia é o quê? Eu vou levar a boa notícia, eu vou levar a palavra, vou levar a boa nova para a pessoa. Então, no Evangelho, a característica do Evangelho é justamente isso, é levar Cristo, é levar as pessoas a crerem em Cristo. Então, no Evangelho de João, a gente percebe isso. João alerta as pessoas sobre crer em Cristo para a salvação. Então, ele fala muito sobre isso, sobre o crer. Tá? Nas cartas, João ele encoraja os crentes
Já os crentes já mais maduros, porque as cartas já é mais posterior. Então, nas cartas ele encoraja esses crentes a terem a certeza da vida eterna, a buscar a confirmação da vida eterna. Então, primeiro ele alerta e fala da conversão, do crer. O segundo, nas cartas ele quer realmente falar sobre a certeza de que as pessoas precisam buscar a partir do amor, que é a base de tudo, do amar a Deus, do amar ao próximo, de manter a sua fé viva, de manter a sua comunhão com Deus viva e forte, firme. Já no Apocalipse, o propósito dele é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Então, além de ter essa confirmação, além de crer em Cristo para a salvação e de ter a confirmação da vida eterna, o Apocalipse é um alerta que João lhe traz para a igreja de que Cristo virá. O próprio Vicente aí destacou isso, né? Ele virá, todo mundo vai ver. Quando Jesus aparecer, quando ele voltar, vai ser algo extraordinário, algo visível, que todo mundo vai perceber, que todo mundo vai ver. Então, o Apocalipse, João, ele quer alertar justamente ao povo, à igreja, dizer o seguinte: olha, precisamos estar preparados para a vinda do Filho de Deus, para a vinda do Cristo glorioso, poderoso. Ele virá, ele há de cumprir a sua promessa de buscar a sua igreja, de buscar o seu povo. Então, dentro do que eu falei da parte introdutória, do que nós estudamos até aqui, a única certeza plena que a gente tem na Bíblia, independente da forma como vai acontecer antes da volta de Cristo, mas a certeza que nós temos é que Cristo voltará. Isso, qualquer escola de interpretação bíblica, qualquer escola de interpretação hermenêutica, ela concorda nisso. Cristo voltará. Só diverge na questão do como vai acontecer isso. Mas uma coisa é certa: Cristo vai voltar. Então, o Evangelho, o Apocalipse, que não deixa de ser o Evangelho, ele traz justamente essa esperança de que Cristo vai voltar. A gente precisa estar preparado e precisamos continuar crendo. Por mais que a gente diga assim: olha, poxa, mas já se passou 2000 anos e Cristo não voltou ainda. Mas precisamos continuar crendo. Porque se ele não voltou ainda, conforme diz lá na carta de 2 Pedro, é por causa da misericórdia, é por causa da longanimidade de Deus em salvar as pessoas. Ou seja, se Cristo não voltou ainda, é porque ele quer que mais vidas se convertam. Porque se ele voltar agora, quantas pessoas deixarão de se converter? Quantas pessoas deixarão de receber a vida eterna? Não é verdade? Pode passar. Então, num tempo em que a igreja estava sendo perseguida e torturada, lembrando aí de que o grande imperador era Domiciano, da época, o segundo Nero, vamos dizer assim, o João, ele recebe, então, segundo Nero, assim, porque Nero foi um homem muito, muito cruel, e Domiciano também teve essa mesma crueldade que nós vimos em Nero. Então, João, ele recebe essa revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto, está no controle da igreja e da história. Então, apesar de todo o sofrimento, apesar das torturas, apesar das perseguições, apesar de todas as atrocidades que o Império Romano estava fazendo com os cristãos da época, lá no final do primeiro século, onde muitos estavam sendo jogados para as feras, para os leões, muitos estavam sendo acorrentados com um peso grande, jogado no mar para morrerem afogados, muitos estavam sendo usados como tochas de fogo, para alimentar o fogo, para iluminar a cidade de Roma. Ou seja, eles colocavam os cristãos nos postes e amarravam eles nos postes e acendia fogo. Ali, os cristãos morriam queimados. E aquilo ali era para iluminar as luzes de Roma. Olha, tanta maldade, malignidade. Então, o João, nesse contexto... Pastor, Oi? está cortando muito. Oi, Vicente? Está cortando minha voz? Está cortando muito. Está Está assim para cortando todos? muito a sua voz. Está assim para todos? Ou é só com o Vicente? Uhum.
Ó, a Daniela diz que para ela não. Mais alguém? Então a sua internet está oscilando, gente. Então é meu, então. Tá. Tá bom, então, pastor, Então, desculpa. apesar dessa crueldade toda que os cristãos estavam passando, enfrentando, e é esse contexto do Apocalipse, João ele quer trazer uma mensagem de esperança dizendo o seguinte: olha, Cristo, apesar de toda a perseguição, de toda a tribulação, Cristo está no trono, está no controle da igreja, está no controle da história. Isso serve de consolo de esperança para nós hoje. Mesmo que ainda a gente não viva, ou não esteja ainda passando, quem sabe ainda pela grande tribulação, mas a gente vive uma grande tribulação hoje, que é essa pandemia. Então, eu sempre tenho dito isso. Cristo, apesar de toda essa pandemia, de toda essa crise, Cristo continua no controle do trono, reinando, governando, cuidando da sua igreja, cuidando de tudo. Ele continua no controle da história. Então, é isso que o Apocalipse quer revelar para nós. Essa é a mensagem de esperança e de confiança a nós. Então, Roma, o Império Romano, pôde banir João numa prisão, tentar calá-lo, mas não pôde impedir que ele visse o céu aberto. Então, daqui está um grande ensinamento para nós. Que ensinamento? Apesar das lutas, das perseguições, das tribulações que, porventura, nós, como igreja, possamos vir a enfrentar, uma coisa é certa: nada pode impedir que a gente veja a glória de Deus, que a gente veja os céus abertos, que a gente tenha experiência com esse Cristo que cuida, que zela e que está agindo nas nossas vidas. Amém até aí? Ok, gente? Qualquer questão, qualquer comentário, qualquer acréscimo, fica à vontade, tá? Para colocar aí. E aí nós temos do versículo 4 e 5, logo de cara, uma saudação. Uma saudação que nós vemos aí, né? Deixa eu ler aqui rapidamente. Versículo 4 e 5, olha o que diz. João às 7 igrejas da província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Pode passar. Interessante que nessa saudação é uma saudação de encorajamento e não de medo. Porque João ele fala, olha, graça e paz. Essa é a saudação de João, lembrando muitas vezes o próprio apóstolo Paulo. Então ele chega mandando uma mensagem para as igrejas perseguidas, para as igrejas que estão passando por luta, por dificuldades, e a mensagem é uma mensagem de encorajamento, graça e paz. A saudação, como diz aí, não é de terror, mas de doçura, de encorajamento a uma igreja que passa pelo martírio. Ou seja, a graça fala do favor imerecido de Deus, fala de uma ação de Deus de forma misericordiosa em relação às nossas vidas. A Paulo diz lá em Efésios que é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça mediante a fé. Então não é, a graça é isso, é um favor imerecido de Deus, é uma bênção imerecida de Deus, é uma ação imerecida de Deus a todos nós, pecadores, falhos. Então, João ele quer encorajar a igreja dizendo o seguinte: olha, que a graça de Jesus esteja sobre vocês e que a paz dele. E a paz aqui, entendida dentro do conceito judaico, do hebraico, apesar de ser uma palavra do grego aqui, a palavra do grego eirene, mas no hebraico é shalom, que é uma ideia, a gente traduz, e ficou muito comum traduzir essa palavra por paz, né? A palavra shalom, por paz. É porque a gente não tem uma palavra ideal para descrever o que significa realmente shalom. A palavra paz é o que mais se aproxima desse conceito. Mas shalom, na verdade, significa algo que dá a ideia de plenitude, dá a ideia de algo que está completo, de satisfação plena.
Então, essa é a palavra de encorajamento de João para aquela igreja. Que essa graça e que essa paz de Cristo esteja sobre vocês, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições. Pode passar? Então, a graça e a paz são enviadas à igreja pela Trindade. Interessante, né? É o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho estão no completo controle da história, num tempo de sombras e provas, onde enviam à igreja a sua graça e sua paz. Então, não é a graça e a paz só de Jesus, mas é do Pai e do Espírito. É toda a Trindade trabalhando em favor da igreja, em favor do povo de Deus. Ou seja, o Senhor, ele nunca abandona o seu povo. O Senhor, ele nunca abandona a sua igreja. Então, essa é a mensagem de esperança de Apocalipse para nós. É de um Deus que não abandona o seu povo. Pode passar. E aí, no versículo 5, como que João ele fala de Jesus? Como Jesus ele é apresentado? Pode passar. Então, ele fala, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Ele diz que Jesus é a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Como profeta veio para revelar o Pai. Então, quando a gente diz que ele é fiel testemunha, ele veio para realmente revelar. Ele sempre disse isso. Você vê isso nítido, principalmente no próprio Evangelho de João. Ele fala que o Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu vim para revelar o Pai, a vontade do Pai. Tudo que meu propósito que eu quero fazer, que eu quero realizar é em vista do Pai. Uma coisa eu faço que me alimento é fazer a vontade do Pai. Então Jesus estava sempre falando do Pai. E mesmo diante do seu sofrimento, do seu martírio. Por isso que Jesus é aquele que está sempre prestes e disponível a consolar e confortar a igreja, porque ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é martírio. E por isso ele quer sempre ajudar e fortalecer a sua igreja. Então, por isso ele é fiel testemunha. Ele é a principal testemunha do próprio Pai. Por isso nós somos chamados a testemunhar de Deus também, a testemunhar do Evangelho, porque Cristo é a nossa referência. Segundo, ele fala que ele é o primogênito dos mortos. E aí temos uma outra mensagem aqui de esperança para nós. Olha, ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Então ele está vivo para sempre. Jesus matou a morte. Uma igreja que está em martírio precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. Então, assim, uma igreja perseguida, onde muitos estão morrendo por causa do evangelho, pelo fato de ser cristão. Então, o fato de Jesus se apresentar, de João falar que Jesus é o primogênito dos mortos, isso é uma mensagem para dizer o seguinte: olha, não temam a morte. Porque aquele que vive e reina, ele é o primogênito dos mortos, no sentido de que ele venceu o último inimigo que faltava, que era a morte, a própria morte. Então, essa é a esperança para todos nós. Ele está vivo para sempre, por isso nós temos a certeza também de que nós reinaremos em glória, seremos ressuscitados, não seremos aniquilados para sempre, pelo contrário, viveremos. E também ele é apresentado como o soberano dos reis da terra. Jesus está acima dos imperadores. Apesar de ter vários imperadores reinando no mundo, Jesus está acima de qualquer imperador, tanto do passado quanto do presente. Qualquer imperador, qualquer rei, qualquer presidente, qualquer império, qualquer potência não se compara ao Cristo, que se apresenta aqui como Rei dos Reis. E ele veio para estabelecer o seu reino que jamais terá fim. Jesus ele veio, iniciou um reino que de maneira invisível está se manifestando de forma ainda limitada, mas está se manifestando nesse mundo, até que ele virá para estabelecer de forma plena este seu reino sobre todo o mundo. Então é assim, e essa é a apresentação que João ele dá de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Pode passar. Até aí tudo bem, né, irmãos?
E aí nós temos a doxologia ao noivo da igreja. Diante diante de toda essa glória, diante de toda essa apresentação, João ali, ele tem ele está falando, ele está escrevendo, porque o Senhor está falando para ele escrever. Então nós temos uma espécie da glória, doxologia vem de glória, né? A manifestação da glória do Cristo. E diante dessa manifestação dessa glória, desse Cristo que se apresenta a João, qual é a nossa função? Pode passar. Qual é a função nossa diante desse Cristo que se apresenta aqui no Apocalipse? João nos ensina o porquê que a igreja deve adorar. Então, João adora. João, ele exalta a esse Cristo. E aí nós vemos aí a razão que nós temos de adorar a esse Jesus. Porque ele nos ama. O amor de Cristo é algo que permanece. Ele nos amou, ainda nos ama e nos amará até o fim. Então, por isso nós devemos adorá-lo. Por isso nós devemos bendizê-lo. Por isso nós devemos honrá-lo. Honrá-lo com a nossa vida. A esse Cristo fiel testemunha, primogênito dos mortos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Devemos adorá-lo porque ele nos ama. Ele nos ama. E esse sentido quando ele diz ele nos ama, é no sentido contínuo. Ele nos ama constantemente. Também devemos adorá-lo porque ele nos libertou dos nossos pecados. Isso nos fala de um ato de redenção concluído. Ele quebrou as amarras do pecado e ele nos limpa, ele nos purifica. Em todo momento ele fala que os salvos são aqueles que têm vestes brancas, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é uma espécie de limpeza para as vestes dos salvos, porque ele nos libertou, por isso devemos adorá-lo. Pode passar. Terceiro, porque ele nos constituiu reino e sacerdotes. Aí é a palavra que o Luiz usou, né? Então, por isso devemos adorá-lo. Ou seja, a redenção cria um povo sacerdotal. Para vocês, o que significa ser um reino sacerdotal? O que significa ser uma igreja sacerdotal? Alguém poderia dizer aí para mim o que significa isso? O que você acha que significa isso? Um reino sacerdotal? Sem medo de errar, pode falar o que você acha, o que vem na sua mente. Um de cada vez, gente. Vai lá, Vicente. O Vicente é o mais corajoso aí. Sacerdote que anuncia a palavra? Mais ou menos, Vicente. Sacerdote que anuncia a palavra de Deus? Podemos usar essa expressão sim. Posso falar, pastor? Pode falar. Sacerdote é aquele que está disposto a servir, em nome dele. Também, ok. O Tássio escreveu aqui, deixa eu ver aqui. Ser habitação do Espírito Santo, não, foi a Daniela. Ser habitação do Espírito Santo e governados por Cristo. Ok. Tudo isso que vocês falaram aí tem a ver com o sacerdote, com a questão sacerdotal. Mas principalmente quando o Luiz vai falar aí, Luiz, você abriu o microfone? É o privilégio de ser crente e estar na presença de Deus. O privilégio de ser crente, de estar na presença de Deus. É mais ou menos por aí. Porque o sacerdote, qual é a função do sacerdote? Ele fazia uma espécie de mediação entre Deus e o povo. Aí nós estamos pensando aqui no sacerdote, principalmente na figura do Antigo Testamento. E Hebreus vai dizer que justamente o Cristo é o último dos sacerdotes. Ele fez a própria vida dele, foi a expiação para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Então, ser um reino de sacerdotes quer dizer que nós temos livre acesso ao Pai, que nós não precisamos de mediação nenhuma, porque os sacerdotes eram aqueles que faziam mediação. Por exemplo, quem podia entrar no Santo dos Santos? Não era nem o sacerdote, era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos.
lembrando aí, né? Tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, basicamente eram subdivididos em 3 partes. Nós temos o átrio, temos o lugar santo e temos o santo dos santos. As pessoas chegavam mais ou menos até o átrio ali, central, o lugar santo, alguns sacerdotes, e o santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez só. Entre o santo dos santos e o lugar santo, tem um véu, uma cortina, tinha uma cortina. Porque no santo dos santos estava lá oh, meu Deus, como é que estava lá? A Arca da Aliança. Interessante que a Arca da Aliança é uma espécie de baú que tinha os serafins, e ele foi construído, ordenado lá desde Moisés, como uma espécie de, como se fosse um trono, porque era justamente o lugar onde Deus sentava para governar. Mas tinha esse véu que separava, e só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. Então, quando Jesus diz que a Bíblia diz que nós nos tornamos um reino de sacerdotes, quer dizer que nós temos esse livre acesso. Nós temos tanto esse livre acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, como nós também podemos, aí pode encaixar naquilo que o Vicente falou, de levar a palavra para outros, como nós também somos esse reino de sacerdotes que leva outras pessoas também até Deus. Como que a gente leva outras pessoas até Deus? Pregando a palavra, falando do amor de Deus. Então ele nos constitui justamente esse reino, esse povo sacerdotal. Esse povo que está ligado ao serviço, porque o sacerdote é aquele que serve, é aquele disposto a servir. E o sacerdote era o levita, né? Então o levita é aquele que serve. Então, tudo isso que vocês falaram estão encaixado aí, né, dentro do povo sacerdotal, desse povo que o Senhor ele constitui. E que até então, aí pegando o que a Daniela falou, aonde nós passamos a ser essa habitação do Espírito Santo e governados por Cristo, com certeza, porque até então o sacerdote ele ia até o templo, mas agora nós, como os reinos de sacerdotes, nós somos o templo. E aí o versículo 7 é o que o Vicente chamou a atenção aí no começo, falando sobre a vinda de Cristo. Diz lá no versículo 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então, a maneira gloriosa de como Cristo voltará, nós temos já logo de cara aí no capítulo 1, falando a respeito da volta de Cristo, da maneira como se dará. Pode passar. Então, João faz uma descrição da gloriosa vinda do noivo da igreja. Pode passar. E, o grande tema do Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vida. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre os seus inimigos. Porque a gente vai ver em todo o livro de Apocalipse os inimigos de Jesus se apresentando. A besta, o anticristo, o próprio Satanás. A gente vai vendo. Mas a volta de Cristo demonstra justamente a maneira gloriosa como ele se estabelecerá neste mundo e virá em juízo e triunfará sobre todos os seus inimigos. E como Jesus virá? Sua vida será pessoal, pública, visível, poderosa, vitoriosa, irresistível. Então aqui está muito claro no versículo 7, que diz que todo olho verá, não vai ser invisível, conforme algumas escolas, pelo menos uma escola interpreta, e às vezes está muito em evidência. Ou seja, que o pessoal vai ser arrebatado de maneira muito invisível, que ninguém vai perceber. Então, a Bíblia fala apenas de uma volta de Jesus, de um arrebatamento apenas. O arrebatamento se dá nesse exato momento, da volta de Cristo, aonde vai ser algo visível, público, notório, vitorioso. Então, a Bíblia desconhece uma segunda vida invisível ou secreta. Pelo menos é o que eu percebo aqui no que nós podemos ler, principalmente no livro de Apocalipse. Até aí tudo bem? Ok? E a igreja? Como ela é vista? Porque aqui vai falar muito da igreja também. Lembrando, né, o capítulo 1 está introduzindo o livro todo do Apocalipse.
E nessa introdução, ele já está pontuando vários temas que vão sendo aprofundados ao longo do livro. Então, a igreja é um desses temas. E a igreja é vista como o quê? Como a luz. Porque o versículo 12, João, ele fala, ele escreve, ele diz assim, ó, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar, vi 7 candelabros de ouro. Então, antes de ver o noivo, João teve uma visão da beleza da noiva, a própria igreja. Então, para ele ver a igreja, para ele ver Jesus, ele primeiro teve que ver a igreja, representada nos candelabros. Então, o mundo, e aí a gente tem algo interessante que a gente pode aprender com isso, que o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Tá? Porque quando o João, ele foi olhar para ver quem estava falando com ele, quando ele olhou, a primeira coisa que ele viu foi a igreja, representada nos 7 castiçais, depois que ele viu o Cristo no meio desses 7 castiçais. Então, isso é uma coisa que João quer nos ensinar, é que o mundo, ele está olhando para a igreja. O mundo, ele vai ver Cristo através da igreja. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande de testemunhar Cristo. E o nosso testemunho ser um bom testemunho. Infelizmente, nós temos visto muitos escândalos acontecendo na igreja de Cristo, onde o nome de Deus está sendo blasfemado por causa desses maus testemunhos. Infelizmente. Mas Jesus falou que isso aconteceria mesmo, no final dos tempos, isso ia acontecer. Mas nós precisamos... Mas ai daqueles... Aí Jesus falou assim, ó, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles pelo qual vêm os escândalos. Por isso, vigiemos. Então, pense bem nisso, né? Nós precisamos... E aí, quando fala da igreja, nós precisamos da igreja, tá, gente? A igreja, ela é, como diz aqui no livro de Apocalipse, a gente vai ver, a igreja é algo importante para Deus. Ela é constituída por Deus. Por isso, nós precisamos da igreja, precisamos congregar. Existe hoje aí um grupo chamado Desigrejados, que tentam... É lógico, estão frustrados com a estrutura das igrejas, com muitas coisas relacionadas à igreja, mas eu entendo que a igreja, ela é muito importante, o congregar é muito importante, a Bíblia dá valor a isso. Então a igreja aqui é vista, principalmente nesse capítulo 1, como a luz do mundo, como Jesus já retratou nos evangelhos, pois ela é comparada ao candeeiro e à estrela. Então a estrela é aquilo que brilha. O candeeiro é uma espécie de luz, de luz, de lamparina, que foi feito para iluminar, uma lanterna, vamos dizer assim. Então, se fosse talvez mais traduzir para o nosso dia, seria assim, ele viu 7 lanternas. Pode ser também. Então, a igreja, porque representa o que? A luz. A igreja é a luz desse mundo, precisa brilhar. Pode passar. E aí, o próprio Jesus se revela. Aí nós temos do versículo 13 ao 20. O noivo apresentado em toda a glória. Até então, João estava falando quem é Jesus da boca dele. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, e ele olha para os 7 candeeiros, e aí depois ele vê essa luz, vê o próprio Cristo se apresentando para ele, ele até cai como morto no chão. E ele vê justamente toda a glória e a majestade de Jesus. E aí é sobre essa visão que eu acho mais extraordinária do livro, que é apresentar a visão gloriosa de Jesus. Não, pode deixar a primeira parte, pai. Só as vestes aí. Então, primeiro, e aí a gente vê aqui 10 coisas que nós podemos destacar dessa revelação de Jesus a João. Primeiro, suas vestes. As suas vestes. Então, o que significa? Né? Fala de Cristo como sacerdote e rei. Aquele que nos conduz a Deus e reina sobre nós. A ideia de sacerdócio, né? Aquele que faz a mediação, que leva a Deus. Então, Cristo é aquele sacerdote e rei por excelência. Se nós podemos hoje ser sacerdotes e ter livre acesso a Deus, é por causa de Cristo, é por causa que Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida, o seu sangue é o sangue que permite que a gente entre na sala do trono de Deus. As suas vestes representam justamente esse Cristo sacerdote e rei. Pode passar. Fala da sua cabeça.
A cabeça fala da divindade, porque fala das cabeças brancas, cabelos brancos, da sua divindade. A cabeça branca era símbolo da eternidade, de honra, de sabedoria, de dignidade, desse ser supremo, que é digno de honra, de glórias. Pode passar. Fala também dos olhos. Ele descreve os olhos de Jesus. Falam de sua onisciência, que tudo vê e perscruta. Ele é o juiz diante de quem tudo se desnuda. Então, os olhos dele como chama de fogo. Diz isso, né? É os olhos que é melhor do que o microscópio. Ou seja, que consegue penetrar o mais profundo do ser da alma humana. Os olhos de Jesus é aquele que consegue penetrar o mais íntimo do seu ser, que consegue enxergar algo em você que nem mesmo você consegue perceber direito. Esse é o Jesus que se apresenta aqui, diante de João, que tem os olhos de fogo. E o fogo, ele representa a própria manifestação de Deus, porque muitas vezes Deus ele se manifestava como fogo. Foi assim lá com Moisés, da sarça ardente, foi assim com o próprio Moisés com os 10 mandamentos. O Senhor ele se apresenta como fogo. A gente vai lembrar também o Pentecostes, o Espírito Santo vindo como um fogo. O fogo representa a manifestação de Deus, a presença do próprio Deus, que a gente chamaria de teofania, a manifestação, presença de Deus. Aqui é uma cristofania, né? A manifestação de Cristo, da presença gloriosa dele. Pode passar. Também fala dos seus pés, ou seja, aqueles pés que até então, antes, eram marcados com os cravos, mas agora João olha para os seus pés. Interessante que lá no Evangelho de João, João foi dos únicos discípulos que ficou lá junto com Maria, aos pés da cruz, vendo Jesus morrendo. Talvez ele contemplou as mãos de Jesus com os cravos, ele contemplou a coroa de espinho da sua cabeça, seu corpo todo esfacelado, seus pés marcados. Mas esse mesmo João, que lá no Evangelho viu o Cristo todo ensanguentado, machucado, ferido, agora ele vê esse Jesus, que outrora tinha na cabeça os cravos, feridos pelos cravos, agora ele vê uma cabeça branca, gloriosa, digna. Com os olhos antes entristecidos, agora ele vê os olhos como chama de fogo. Com os pés com a marca dos cravos, mas agora ele vê uns pés reluzentes, com bronze reluzente, que transmitia a ideia de força, de estabilidade. Isso fala da sua onipotência para julgar seus inimigos, porque muitas vezes no Novo Testamento é falado daquela profecia dos Salmos, que diz que ele colocava os seus inimigos pelos escabelos dos seus pés, pelo estrado dos seus pés. Ou seja, isso demonstra a sua onipotência, a sua força. Pode passar. Fala também da sua voz, que até então, do Evangelho, sua voz embargada, muito difícil até mesmo de falar diante da cruz, mas agora a voz de Jesus é como a voz de um trovão, ou seja, fala de um poder irresistível de sua palavra, do seu julgamento, do seu juízo desfalece em palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. Então é esse Cristo que se apresenta para João, um Cristo com uma voz poderosa. Pode passar. Ele fala também, pode passar, da sua mão. Eu falei da mão que tinha as marcas dos escravos, não é isso? Mas agora a mão direita é a mão da ação, com a qual age e governa. A mão direita da Bíblia é a mão, desculpe se alguém for canhoto aí, mas a Bíblia diz que quem tem a mão direita, a mão direita de Deus representa, a mão de Deus representa a força, a autoridade, vamos dizer assim, de Deus. Então é a mão que governa, que age. Isso mostra, e interessante que justamente a sua mão está cuidando dos 7 candeais, dos candeeiros, que representam a igreja. A mão dele está sobre a igreja. Ou seja, ele está cuidando da igreja. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo, você que é a igreja. Então, olha que imagem gloriosa, gente. Quando eu me deparo só com esse capítulo 1 aqui, eu fico assim, maravilhado. Ele diz que na mão direita dele estão as 7 estrelas, não é isso?
As 7 estrelas que representam a igreja. Então, por isso que eu digo, tudo está no controle de Jesus. Se você é igreja, se você pertence, se você é a igreja do Senhor, fique tranquilo, fique em paz. Aquela mão que tem as marcas dos cravos, agora é uma mão poderosa que coloca sobre a sua igreja, guardando, cuidando. Essa mesma mão está sobre você. Pode passar. Ele fala da boca, palavra de juízo. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador é a espada que sai da sua boca. Ou seja, esta é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial. E precisamente sem contestação nenhuma. Ou seja, é a palavra de juízo. Porque ele agora é o Cristo juiz, que veio para julgar toda a terra. Aí você vai dizer assim, pô, ai de mim, eu vou ser julgado por Cristo? Sim, será. Mas uma coisa é certa, o próprio Cristo que te julgará é o Cristo que te absolverá, você que crê nele. Porque você não vai ser salvo pelos seus méritos, mas pelos méritos dele mesmo. Pode passar. Ele fala do seu rosto, né? A visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, mas é com o rosto cuspido, mas de um Cristo cheio de glória. Ele não consegue nem ver o brilho do rosto de Jesus, que é um brilho de uma glória. Se ele ficasse olhando muito, ele ficaria cego, porque a glória do Cristo é muito poderosa. Pode passar. E sua perenidade, ele diz que ele é o primeiro e o último. É o alfa e o ômega, né, do alfabeto grego. Alfa ao ômega. Alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra. Ele é o criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga, planifica todas as coisas. Cristo aqui é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. E por último, pode passar, sua vitória triunfal. Né? João está diante de Cristo, do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele tem as chaves da morte do inferno. Ou seja, quem tem a chave da morte do inferno, ele tem autoridade. Com esta chave, ele pode abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Então, a gente não tem que temer, a morte. Porque se a gente passar pela morte, uma coisa é certa, o Cristo que nós servimos é o Cristo que tem a chave para nos libertar do jugo da morte e nos levar para viver plenamente com Ele. Tássio botou aqui o mesmo Cristo que te salvará, absolverá os que creem nele. Com certeza. É por aí, Tássio. Porque o julgamento geralmente se julga pelas obras, não é isso? Mas o julgamento o nosso julgamento, se for pelas nossas obras, coitadinho de nós, né? Estamos lascados, né? Mas é pelo próprio Cristo. Depois eu vou ver se eu mando no nosso grupo lá, do WhatsApp, aí depois o Tássio manda para a Daniela, eu vou mandar para os irmãos aí, um videozinho que representa o que é essa graça do julgamento, no qual ele julga, ele vai nos julgar por aquilo que ele fez por nós, não por aquilo que a gente fez, ou por aquilo que a gente faz, tá? Mas desde que a gente creia, desde que a gente siga, desde que a gente creia no Filho de Deus. Pode passar. Concluindo então, queridos. Pode passar. Diante de toda esta revelação, João não suportou a glória de Deus e caiu como morto, como diz lá no versículo 17, porque não tem como ficar parado. João caiu diante de tanta glória, mas o próprio Cristo o levantou e o consolou, dizendo, não tenha medo. Olha que coisa gloriosa que a gente tem nesse capítulo 1. O próprio Cristo, que revela tantas coisas maravilhosas, João não consegue ficar de pé diante daquilo tudo, e caído como morto, extasiado diante de tudo aquilo que ele estava presenciando, mesmo assim, diante daquilo que já era uma glória maravilhosa, ele ainda tem o consolo de Jesus dizendo, não tenha medo. E aí o Webbs, eu não sei falar esse nome aí, por isso que eu não cito, o Wisber, sei lá o nome desse cara aí, ele diz assim, ó, desde o início do livro do Apocalipse, Jesus apresentou-se ao seu povo em majestade e glória. O que a igreja necessita hoje é uma clara percepção de Cristo e de sua glória. E por último, pode
colocar aí. Precisamos contemplar a glória de Jesus e nos dobrarmos diante dele em submissão, temor e adoração. A ele a glória. Amém. Queridos, qual é a sensação que a gente tem? Eu faço a pergunta para vocês para a gente encerrar. Qual é a sensação que a gente tem quando a gente ouve isso tudo, a gente estuda tudo, todos esses detalhes do capítulo 1? Que sensação traz ao seu coração? De alívio, pastor, sem medo de continuar lendo. Legal. O que mais? Uma Verônica, tá cortado o microfone, tem que abrir o microfone aí. Clica na tela, vai aparecer um microfonezinho vermelho, clica nesse microfonezinho vermelho. Aí, agora fala. Segurança. Segurança. Tudo bem. Não precisa dizer só uma palavra, não. Se quiser fazer um comentário, pode fazer, tá? Não, só se quiser. É tudo, né, pastor? Segurança, confiança, né? Daí a gente vê que tem que confiar mesmo em Deus, né? Pela obra de salvação, através de Jesus, que ele nos proporciona, né? Uhum. Pai, pode tirar da tela de apresentação, por favor. O Diguinho ia falar aí, Diguinho? Sim, uma sensação de conforto, de alívio, certeza, principalmente de certeza. Amém. O que mais, gente? Alguém mais? Quer falar? Se não conseguir, pai, não tem problema não, não tem perigo não. Nem eu tô enxergando aí aonde que vai parar a apresentação. Bom, queridos, quando eu digo isso é porque como que logo no capítulo 1 de Apocalipse a gente vê esse convite glorioso, maravilhoso que nós temos do próprio Deus a adentrar e aprofundar nessa revelação toda. Então, antes mesmo de ter qualquer revelação do que está por vir ou do que possa acontecer, a melhor revelação que nós temos nesse próprio texto é a apresentação de Cristo. É a apresentação de Jesus, desse Jesus glorioso, desse Jesus poderoso, desse Jesus grande, magnífico, tremendo. Então, realmente, tudo isso que vocês falaram é o que causa também no meu coração essa paz, essa tranquilidade. É uma coisa que eu digo assim, por mais que a gente viva lutas, perseguições, crises, essa pandemia toda, o medo do futuro, que às vezes quer assaltar o nosso coração, mas o Apocalipse quer mostrar para nós uma mensagem de esperança dizendo o seguinte: olha, vai tudo terminar bem. Vai tudo terminar bem. Essa é a mensagem de Jesus para você, para mim, para todos nós. Que Jesus está cuidando da sua igreja, que Jesus está cuidando do seu povo, que Jesus está cuidando de mim, está cuidando de você. Permaneça fiel a Ele. Só faça isso conforme o João diz. Tenha só o temor de Deus. Honre a esse Jesus que cuida de nós. Honre a esse Jesus que fez tudo por mim, por você. Que faz tudo por você. Procure honrá-lo com a sua fé, com a sua vida, com a sua devoção, com o seu serviço para Ele, com a sua entrega total a Ele. Não porque é troca. Não é uma troca que a gente faz com Deus. Mas é gratidão. É gratidão. Porque quem realmente recebe a graça de Deus não consegue ficar parado, não consegue ficar estagnado. Quem recebe, sabe, você já recebeu algo de alguém, um presente de alguém, que te surpreendeu? Você nunca esperava que alguém ia dar aquele presente, te dar aquele presente, você fica assim, você fica às vezes sem palavras. Fica até constrangido. Meu Deus,
que eu faço? Você fica tão agradecido que você quer fazer alguma coisa para aquela pessoa que fez aquilo por você. Então, com Deus não pode ser diferente. Não pode ser diferente. O mínimo que a gente pode fazer. E o máximo, ao mesmo tempo, é adorar. E adorar, quando eu digo, não é só cantar louvores, que a gente às vezes confunde adoração com cantar louvores, tá? Também, a gente pode adorar a Deus através da música. Mas adoração envolve o meu ser, envolve a minha vida, envolve a minha palavra, envolve o meu compromisso, envolve eu querer honrar a Deus. Adorar é honrar a Deus por aquilo que Ele é. Esse santo, justo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Faz sentido ou não, queridos, o que a gente está conversando aqui? O que vocês acham? Faz sentido? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, a próxima tarefa nossa, então, é ler o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? Obrigado, Daniela. Então, a tarefa agora para a semana que vem é essa, tá? Ler o capítulo 2, ler o capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue falar da igreja, tá? E desde já vai percebendo que tem sempre uma lógica, tá? Por trás da carta. As 7 cartas que nós temos para as 7 igrejas, elas têm a mesma lógica, tá bom? Então, vai percebendo essa mesma lógica. Se você quiser ir destacando, destaca alguns pontos que vocês forem vendo no próprio texto. E aí a gente vai entrar nesse tema mais da igreja, a carta às 7 igrejas. Vamos ver, destaca, se você quiser destacar também, os pontos fortes das igrejas, os pontos fracos, aquilo que Jesus condena nelas, aquilo que Jesus destaca de bom nelas, a promessa de Jesus que ele faz para cada igreja, tá bom? E aí a gente vai estudar na semana que vem justamente sobre isso. Aí a gente vai entrar no tema da igreja, tá bom? Hoje nós falamos um pouco de Cristo. Agora a gente vai falar sobre a igreja, nesses capítulos 2 e 7. Vamos ver se a gente consegue, numa aula, falar sobre isso. Senão a gente divide em 2, mas eu vou procurar, em uma aula, trabalhar esses 2 capítulos. Amém? Bom, dito isso, então, vou pedir para o nosso irmão Luiz aí. Luiz, abre seu microfone, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Bem? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa aula, Pai. Nos traga entendimento da tua palavra, do teu amor por nós e pela igreja, Pai, principalmente, Senhor. Porque o Senhor fala ali que o Senhor está no meio da igreja e nós precisamos estar no meio dela, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e pagou naquela cruz por nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te peço, Senhor, que abençoa todos que estão aqui nos ouvindo, que está nesta aula, Pai, que a tua presença possa estar conosco durante este dia, a semana que vem, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço desde já. Amém. Amém, querido.